vocês encontram lá. Tá lá os slides da aula 1 até a aula 6. Posteriormente, o slide da aula 7, a aula de hoje, também estará ali. Igualmente, vocês encontram também na barra atividades o tópico vídeo contrato pedagógico. Tem lá no tópico contrato pedagógico tem o vídeo do contrato pedagógico, tem os slides, né, do contrato pedagógico, que consta ali todo o processo avaliativo, como as coisas funcionam, né, como funciona a dinâmica das nossas aulas, né, avaliativas no Moodle, a avaliativa trabalho disciplinar no Classroom, né, prova final no Moodle, substituição também no Moodle, tudo isso, né, constante lá no vídeo do contato pedagógico, com detalhes, né, a gente detalhou todas as coisas, foi um vídeo mais ou menos longo. Quem não lembra, né, pode reassistir, ele está ali. Quem assistiu pela metade na época, né, quem não viu ainda, está à disposição para assistir a qualquer momento, né, ali no nosso Classroom, tá? No início de cada aula, eu relembro o nosso calendário, justamente para que ninguém esqueça dos compromissos avaliativos, né, que valem nota. Como sempre eu relembro, aí, temos aí 95% da turma, está tudo em dia, né? Mas tem aquele 5% ali que sempre acaba esquecendo, deixa passar, e aí tem um risco, né, de reprovar, porque não está fazendo o processo avaliativo conforme foi combinado, né, conforme ocorre nas nossas disciplinas do EAD. Então, o EAD sempre tem 4 atividades avaliativas para fazer no Moodle, o trabalho disciplinar e a prova final e também a substituição. Exceções são, né, o plano de negócios, que não tem as avaliativas, né, e lá no primeiro ciclo o plano de marketing. Todas as outras, no formato EAD, tem esse mesmo formato avaliativo, tá? Então é padrão, né? Vamos relembrar do nosso calendário. Primeira semana, 20 do 4, 22 do 4, vocês ficaram com o compromisso de fazer na semana 1 a avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto, prazo constante no guia do aluno, né? Tinha que fazer lá dentro daquele prazo. A avaliativa 2, valendo 1 ponto, correspondente à semana 2, 27 do 4, 29 do 4, dentro da semana 2, lá no Moodle, valendo 1 ponto, prazo também conforme o guia do aluno. Semana 3, semana passada, né? 4 do 5, 6 do 5, aula 5 e 6, terça e quinta. Nessa semana 3, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 3, correspondente então a 1 ponto também, prazo no guia do aluno. Essa semana agora, nós iniciamos a semana 4, né? Hoje é a aula 7, na quinta a aula 8, correspondente a essa semana, vocês têm atividade avaliativa 4 para fazer no Moodle, já está lá aberta para vocês fazerem, né? Ela vale 1 ponto. Tem prazo, né? O prazo se encerra conforme consta lá no arquivo do guia do aluno, lá no Moodle, né? Tem que fazer, então, cada uma delas dentro do prazo para conquistar, né? 1 ponto cada uma, 4 pontos. Para fechar os 10 pontos da N1, trabalho disciplinar. Trabalho, a gente explicou os detalhes lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Onde ele está, para abrir ele, editar, pôr as respostas de vocês, depois clicar em entregar, né? Para fazer o envio do trabalho pronto para o professor. Lembra que a gente combinou que vocês podem fazer ele em dupla, trio ou grupo, mas na hora de fazer a entrega, cada um entra no seu Classroom e faz a sua entrega, porque a entrega é individual, a nota é individual, tá? Até 15 do 5. Está no prazo ainda, né? É até sábado, 15 do 5. Então, enquanto for 15 do 5, ainda está no prazo, né? Depois já está fora do prazo. Na semana que vem, na terça-feira, dia 18, vai ter uma aula de revisão. A gente vai fazer, então, no mesmos moldes, né? Primeira parte, conteúdo, intervalo chamado, depois a chamada exercícios de revisão. No dia 20 do 5 não tem conexão ao vivo, né? No dia 20 do 5 é postado no mural do Classroom, às 19 horas, as instruções e o código da prova. Vocês vão copiar o código, vão abrir o Moodle, vão lá abaixo da semana 1, 2, 3, 4, vai estar lá, prova final, né? Prova avaliativa final. Vão clicar nela, vai pedir o código, vão inserir o código, vamos fazer essa prova, então, de questões, né? Feitas as 10 questões, clica lá em salvar e enviar, ela já vai dar a nota de vocês na N2. A média final é N1 mais N2 divididos por 2, a soma das duas notas dividido por 2 tem que dar a média mínima 6. No mínimo, né? Claro que o ideal aí, né? Fica com uma melhor nota, né? Com 10. Mas se acontecer de ficar abaixo de 6, né, ainda tem uma chance, né? Para não reprovar. Fazer a prova de substituição
lá no Moodle, né, no dia 5/6. Entra na disciplina de produção de materiais, abaixo da semana 1, 2, 3, 4 da prova final, vai aparecer a prova de substituição. Clica nela, não vai ter código, faz as 10 questões, e a nota da prova de substituição substitui a menor nota que vocês eventualmente tenham ficado entre N1 e N2, né? Para somar, dividir por 2 e dar a média 6, tá? Então, na substituição tem que tirar a nota suficiente, né, para chegar na média, certo? Que somada com a maior nota, dividir por 2 dê 6. Além disso, tem a frequência, né? Tem que ter, além da média, 6, tem que ter frequência de 75%, ou seja, tem que ter participado, assistido, né? 7,5 das 10 aulas, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 aulas e meia eu tenho que ter estado presente, tá? Sendo que, é claro, vocês sabem disso, né? Já estão no segundo ciclo e já é de conhecimento de todos, né? Cada aula tem 2 presenças, né? Uma presença antes do intervalo, uma presença depois do intervalo. Muito embora eu faça a chamada uma vez só, né? Eu considero a participação de vocês aqui na aula ao vivo e depois a continuidade de vocês para confirmar a presença, né? Então, aquela segunda parte fazendo os exercícios, né? Essa aula sempre tem 2 partes, né? Muito bem. Em relação ao calendário, acredito que está mais que tranquilo para todo mundo, mas pode ser que tenha surgido alguma dúvida nova, né? Alguma coisa que queiram perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, sobre o processo avaliativo, os prazos? Como é que está para vocês isso? Está tranquilo? Olha só. Senhor, tá tranquilo? Na verdade. Só que assim. A princípio, tranquilo. Também. Para mim também tá tranquilo. Eu queria te fazer uma pergunta, senhor. É referente à escola, mas não ao teu conteúdo em si. É assim, a TI vai voltar com aula presencial? Por acaso ela já voltou por alguma? Porque a escola mandou um e-mail para vocês, se eu não me engano, informando que vai fazer uma pesquisa para saber a intenção de retorno dos alunos, né? Se os alunos desejam manter no formato online, se querem voltar a ter aula presencial. Acho que foi um e-mail na semana passada, informando que seria agora, essa semana, que eles enviariam uma pesquisa para vocês. Não me lembro exatamente qual é a data que eles colocaram no e-mail, né? Mas eu sei que é essa semana agora que eles vão estar mandando uma pesquisa para vocês, tá? Primeiro vocês podem eventualmente dar uma ligadinha lá para a escola, mas eu acho que só depois da pesquisa para ter uma ideia, né, de qual vai ser o desejo da maioria, enfim. É que tipo assim, que nem eu já penso assim, eu já fiz praticamente o curso inteiro assim. Não vale. Desculpa, ficou bem baixinho agora, não escutei muito bem. Acho que Perdão, senhor. Agora. Isso, agora tá bom. Não, é que eu, no meu ponto de vista, assim, porque tem muita escola particular voltando, né? Daí, realmente, eu acho que não vale a pena pra, tipo, eu, Josi, na minha cabeça, já terminei, fiz o curso praticamente inteiro assim. Sim. Não vale a pena voltar agora pro fim, né? Isso, é por isso que eles estão fazendo essa pesquisa, né? Porque cada um vai ter, enfim, as suas razões, seus motivos, né? E a escola vai tentar ser o mais democrática possível em relação a isso, né? Por isso que ela vai fazer essa pesquisa e, né, provavelmente vai adotar aí as medidas que a maioria decidir, né? Então a gente está aguardando isso. Acredito que essa semana saia, né, o envio do e-mail com a pesquisa para vocês. Participem, né? Participem da pesquisa aí, colocando a vontade de vocês para, né, ser um reflexo aí daquilo que vocês desejam, né? Tá? Então tá, obrigado, senhor. Certo, nada. Cláudia levantou a mão, quer falar, Cláudia? Sim, professor, eu não queria só reforçar que eles já mandaram essa pesquisa, pelo menos eu já respondi, e para mim eles já responderam que até dezembro ninguém vai continuar online, que dezembro eles vão mandar uma nova pesquisa para verificar. Pelo que eu tinha imaginado aí, era essa semana agora, né? Mas eu não tô... Como eu não sou aluno, não estou recebendo esse e-mail de pesquisa. Eu não sei quem recebeu, quem não recebeu, né? Ainda não tenho essa informação. Mas se tu já recebeu, provavelmente já está na caixa de entrada dos demais, então, provavelmente.
Ó, teve gente que não recebeu ainda, né? Sim, Eu não recebi, senhor. aonde me informaram na minha caixa de mensagem que ia continuar online até dezembro. Mas tu respondeu uma pesquisa? Eu respondi a pesquisa e depois eles me mandaram a resposta agora há pouco tempo, Certo. Bom, então os informando demais para mim que ia continuar, que eles tinham agradecido pela minha pesquisa e que ia continuar até dezembro assim, e que em dezembro eles mandariam uma nova pesquisa para ver se continuaria a mesma coisa. Então, os demais que eventualmente não receberam a pesquisa, né, oriento a entrar em contato com a escola, né, para ver o que houve, enfim, para informar o e-mail de vocês e eles encaminharem a pesquisa para vocês, tá, gente? O e-mail tá certo, senhor. O boleto de pagamento da mensalidade da escola vem certinho. Não é resumo inteiro. Concordo, tem que senhor. ver O boleto chega. Sim, tem que ver por que não receberam a pesquisa, aí só entrando em contato mesmo, assim, eu não tenho, enfim, informações para dizer para vocês por que vocês não receberam, né? Se alguém recebeu, os outros não, eu não realmente não consigo ter essa informação. Aí só realmente entrando em contato com a escola. Vocês podem ligar, ou vocês podem entrar ali no portal do aluno, no cantinho, acho que se não me engano, no canto esquerdo tem ali secretaria online, aí dá para vocês entrarem diretamente por ali, né? Mandar um chat, alguma coisa, e o pessoal responde para vocês, né? Ou reencaminha, né? O link da pesquisa, enfim, que está sendo feito. Tá, gente? Não tem essa informação do porquê que alguns receberam, outros não, né? Então, a única orientação que eu conseguiria passar seria entre em contato, né? Entre em contato com a escola para pedindo, solicitando, enfim, né? A pesquisa, já que a princípio tem colegas informando aí que receberam e já responderam, né? Tá? Mais alguma pergunta, gente, sobre o calendário, o processo avaliativo? Eu não. Muito bem. Então vamos ao nosso conteúdo. Nosso conteúdo de hoje é o sistema Toyota de produção, né? Então, são os dois conteúdos finais que a gente vai ter hoje, o sistema Toyota de produção, e na quinta-feira a teoria das restrições. Na próxima semana, como a gente viu no nosso calendário, né, a gente vai ter na terça a revisão e na quinta a prova. Né? Nossa última conexão online ao vivo será na terça, né, porque na quinta-feira próxima, né, da outra semana, já é a prova. Então, essa semana agora, terça e quinta, fecham esses conteúdos, né? Na próxima é só revisão e prova, tá? Muito bem. Sistema Toyota de produção, ele tem os seus objetivos, né? Vocês já devem ter ouvido falar do sistema Toyota de produção, talvez alguns lembrem, outros não, mas enfim, é um conteúdo comum lá na disciplina de TGA, lá do primeiro ciclo. Não faz bastante tempo, talvez, para alguns já faz talvez mais de um ano, né, que tenha cursado essa disciplina de TGA, né, em função de tempo, então talvez não relembrem, né, disso, mas dentre as teorias lá da TGA, mais para o final da disciplina, tem a administração japonesa. Dentro da administração japonesa, tem lá, né, algumas ferramentas da qualidade e tem também sistemas, né, de gestão japonesa, entre eles o sistema Toyota. Lá naquela disciplina a gente vê os princípios básicos, né? Aqui na disciplina de produção e materiais a gente vai ver como ela funciona dentro do sistema de produção, tá? Ela inicia, né, ou surge no mundo a partir da década de 50. Aquela situação do pós-guerra no Japão, né, saída ali da Segunda Guerra Mundial, o Japão ali devastado, né, em função das bombas, enfim, que destruíram, né, parte do território japonês, lá, né, grandes cidades e tal. O país sofreu alguns embargos econômicos, dificuldade de ter acesso a matérias-primas, né, a população muito empobrecida e, né, com dificuldades de sustento. O país
enfrentando uma grave crise econômica, né, empobrecimento, desvalorização da moeda, e aí os japoneses tinham que achar um modo, uma maneira de sair daquela crise. Né, eles, como origem, né, cultural deles, um povo muito trabalhador, né, buscaram uma forma de sair dessa crise através do trabalho. Né, e eles remodelaram o sistema, a forma de trabalhar nas indústrias japonesas, com o surgimento aí do sistema Toyota de produção. Alguns engenheiros, né, na época, o Shigeo Shingo, o Taishi Ono, junto com a família Toyoda, né, fundaram, então, o sistema Toyota de produção, a produção de veículos, carros, né, claro, fomentados e financiados pelo governo japonês. Com o surgimento desse sistema, né, ele foi, então, todo pensado, planejado, inicialmente, com alguns objetivos e norteadores. Os objetivos iniciais, então, do sistema Toyota de produção foi a produção sem estoques. Para minimizar os espaços, eles tinham poucos recursos, enfim, e eles buscaram minimizar o máximo possível, né, situações que não trouxessem agregação de valor, né, ocupação de espaço que pudesse ser um espaço produtivo. Então, minimizando os estoques, eles poderiam utilizar todo o espaço fabril, né, dentro de uma fábrica, para agregar valor, para fazer processamento, né, em vez de utilizar para simplesmente usar um espaço enorme para armazenar matéria-prima, usar espaços dentro do processo produtivo para armazenar estoque em processamento, ou usar, né, uma expedição grande com uma quantidade grande de produtos acabados estocados. Então, o pensamento deles era produção sem estoque. Não ter estoque de matéria-prima, ou estoque em processamento, ou estoque de produto acabado. Então, a ideia, a filosofia do sistema Toyota de produção é a produção sem estoques. Outro aspecto objetivo é a ação de desperdício, ou seja, tudo aquilo que pudesse, de alguma forma, causar um tipo de desperdício dentro do processo, buscaria ser eliminado, né, ou minimizado ao máximo. Pressupõe lá também o fluxo contínuo da produção, uma produção sem paradas, para otimizar a produtividade, o ganho, maximizar o lucro. Um esforço também contínuo para redução de problemas, né, evitar a ocorrência de problemas, ou seja, ser proativo, né, e não reativo, não esperar um problema acontecer, para depois pensar o que vai fazer para resolver. Por que isso significa? Parada de produção, quebra do fluxo contínuo da produção, né, redução da produtividade, aumento do custo, menores margens de lucro. E a ideia era bem ao contrário, né, era a redução dos custos e aumento da margem de lucro. Então, o esforço era reduzir os problemas, ou se antecipar, então, a existência dos problemas com as soluções. E outro aspecto, que é o objetivo do sistema, é a melhoria contínua dos processos. Dos processos no aspecto geral, né, do conjunto de processos, e de cada processo individualmente. Né? Então, uma melhoria em um processo impactando, né, a organização como um todo. Né? Essa é a ideia. Dentro do sistema Toyota de produção, nós temos os norteadores básicos. Então, além dos objetivos, né, a gente tem esses norteadores. Muitos autores, né, trazem a casa Toyota de produção, alguns com algumas pequenas diferenças, mas esse é o básico, né, todas elas têm esses elementos. Tá? São os norteadores básicos da Toyota, essa chamada casa Toyota. Né? Por que o simbologismo de uma casa? Porque ela tem uma estrutura base, que sustenta todo, né, o prédio, tem as colunas, né, de sustentação e tem o telhado, né, que faz a cobertura, a proteção de toda a casa. Então, é um simbologismo utilizado para demonstrar que tudo está interligado e tudo faz um sentido quando conectado a outro elemento dentro do sistema ou dos norteadores básicos do STP. Então, a base vai dar estabilidade. A estabilidade vem do quê? Do nivelamento do trabalho padronizado e da melhoria contínua, tá? O nivelamento mais ligado ao just-in-time, o pilar do just-in-time, a melhoria contínua mais ligada ao pilar do Jidoka, entre eles, né, o trabalho padronizado, que resultaria em uma melhor qualidade, um melhor padrão de produção.
No pilar aqui do just-in-time, que leva ao nivelamento, nós temos 3 elementos que são importantíssimos dentro do chamado just-in-time, né? Cada coisa no seu tempo. O fluxo contínuo, né? Aquela produção sem paradas. O takt time, ou seja, o ritmo, né? O nivelamento através desse ritmo. E o sistema puxado, que é um sistema de produção bem diferente do que era praticado no Ocidente até o momento, né? E até hoje em dia muitas empresas acabam utilizando, né, o sistema ocidental, né, antes do surgimento do sistema puxado no sistema Toyota. Mas, posterior a 1950, vendo o sucesso do sistema Toyota de produção, muitas empresas ocidentais buscaram, né, aplicar esse modelo de sistema puxado. O que é o sistema puxado? O inverso do sistema ocidental, que fazia o sistema empurrado, que era produzir para estoque. As empresas produziam para estoque, faziam um grande volume de estoque e depois faziam um esforço de venda. Isso acarretava em ter um grande estoque de matéria-prima, né, estoques em processo, estoques de produto acabado. Ou seja, completamente inverso à ideia do sistema Toyota, né? O sistema Toyota, quando aplicou o sistema puxado, né, pensou no seguinte: quem determina, né, o início da produção é o cliente. A base do sistema Toyota de produção é o cliente. Então, quando há o pedido, a gente pede a matéria-prima lá do meu fornecedor, entra em processo, produz, quando fica pronto, já tem o pedido, não fica armazenado em expedição, já é enviado para o cliente. Esse é o sistema puxado, que elimina, né, ou minimiza ao máximo estoques durante a cadeia de valor. E no outro pilar nós temos o Jidoka, que é um outro princípio do sistema Toyota de produção. Tá? Ele, por princípio, ele valoriza o indivíduo, a pessoa, a sua criatividade, a sua capacidade de solução de problemas, de identificar os problemas, de resolver problemas, capacidade de lidar com situações complexas. Então, o Jidoka é esse princípio que busca parar e notificar as anormalidades. Quem é que faz isso, né, dentro do sistema Toyota de produção lá originário? São os operadores do processo, as pessoas que vão identificar o que está ocorrendo de anormalidade, de problemas, vão parar e fazer a notificação. Essa notificação, então, é o registro do problema, será avaliado e daí virá, então, uma melhoria. Então, se eu anoto um problema, notifico, e depois se faz, né, um processo de planejamento, pensando em que fazer para não ocorrer mais aquela normalidade, a gente está fazendo a tal da melhoria. Então, a melhoria faz parte do processo do Jidoka. Inclusive, essa palavra, né, melhoria ou melhoria contínua, né, é originária do japonês, né, traduzido para o português como melhoria contínua, mas eles utilizam o termo Kaizen. Tá? E claro, né, esses dois pilares, Jidoka e Just-in-Time, são o que sustenta, né, ou que leva ao atingimento daqueles objetivos, né, melhoria da qualidade, menor custo, menor tempo. Né. Até aqui, gente, com os objetivos e os norteadores do sistema Toyota, como é que está para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Duda colocou, tá tranquilo aí no chat. Caroline colocou, tá tranquilo. Ezequiel colocou, tá de boa. A Adriana também colocou, tranquilo. Muito bem, gente. Qualquer dúvida, participem aí no chat, né? Ou ao vivo aí pelo microfone, tá? Muito bem. Então, no sistema Toyota de produção, com essa perspectiva, né, dos norteadores básicos que são utilizados para buscar atingir aqueles objetivos que a gente viu, ela traz, então, 5 elementos importantes no conceito, que é valor, cadeia de valor, o sistema de produção puxada, a perfeição, qualidade e fluxo contínuo. São elementos que a gente viu, né, na casa do Toyota de produção, que estão relacionados aos norteadores, tá?
Mas o que é valor dentro do sistema atuante de produção? Tá? Para o sistema atuante de produção, o valor ele é determinado pelo cliente final. Então, o produto existe para atender uma necessidade do cliente, o produto existe para resolver um problema. Né? Então, o cliente que vai determinar o que é valor. A empresa vai projetar o produto, vai pensar no seu processo produtivo, na qualidade necessária, a partir daquilo que é valor para o cliente. Tá? A cadeia de valor, a gente já viu esse conceito em aula anterior, né? Vai, então, buscar contextualizar todo o processo, lá do fornecedor até a entrega para o cliente final, dentro dessa perspectiva, né? Então, tudo que é valor para o cliente, né, vai ser considerado durante essa cadeia produtiva. Então, a gente não vai fazer, né, algum tipo de atividade que não agregue valor. Se não agrega valor para o cliente, aquilo deve ser eliminado. E tem, inclusive, né, dentro do próprio sistema de produção, aquela figura das 7 perdas, que devem ser eliminadas, que a gente vai ver logo na sequência desse conteúdo. O sistema de produção puxado, por óbvio, né, para evitar aquela excesso de estoque em processo, estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado. Então, o sistema de produção puxado é um fluxo produtivo que comunica lá do cliente para dentro do processo produtivo quais são as necessidades e o sistema passa a funcionar a partir dessa solicitação do cliente. Então, não existe aquela coisa, né, da produção empurrada, que é aquela mais comum que a gente vê no Ocidente. Ou seja, vou produzir independente de ter pedido. Encho o meu estoque de produto. Aí depois a gente faz um esforço, né, de marketing, um esforço da área comercial, com os vendedores, para empurrar essa produção para o mercado. Então, a lógica é inversa aqui no sistema atual de produção. Né? A produção é feita mediante a provocação, ou seja, o cliente colocou um pedido, aí provocou o funcionamento do sistema. Tá? E esse é o sistema de produção puxada. A busca da perfeição e qualidade, na questão da melhoria contínua, né? Fazer melhorias em todos os processos, não só nos processos, né? Mas no próprio produto, melhorias, né, na equipe, melhorias individuais, né? Dentro dos grupos de trabalho. E o fluxo contínuo, né? Isso é uma preponderância aí para poder atingir aqueles objetivos, né? De melhoria de custos, menos tempo de atravessamento, melhor qualidade. Tá? Bom, como um dos pilares do sistema atual de produção, a gente viu o just-in-time. Né? Então, o just-in-time, ele significa que tudo será feito no tempo certo. Nem antes, nem depois. Na hora certa. Quando é que é essa hora certa de produzir? Quando a gente tem o pedido do cliente, por exemplo. Tá? Então, se não tem pedido de cliente, a gente não vai produzir para fazer estoque em processo e estoque de produto acabado. Isso vai contra o sistema. Então, se eu estou fazendo uma produção sem pedido, isso não agrega valor. Não tem cliente para comprar. Então, o que eu estou fazendo? Só aumentando o meu custo. Tá? Porque eu vou ter custo de material ocupando espaço, eu vou ter feito um custo de produção que não tem perspectiva ainda de virar lucro ou ter margem de lucro, porque não tem nenhum pedido, né? Just in time, então, é produzir no tempo certo. E não só isso, né? Produzir no tempo certo, evitando qualquer coisa que não adicione valor ao produto. Então, deslocamentos desnecessários, movimentação desnecessária, algum processo que não deve ser feito, registros inadequados, né, indicadores que não servem para nada, essas coisas burocráticas que não vão agregar valor ao produto vão ser eliminados. Vai ficar só aqueles indicadores que realmente precisa, só aqueles registros realmente necessários, né, e só movimentações, por exemplo, né, que realmente vão ser necessárias para agregar valor ao produto. Todo o resto, né, deve ser eliminado. É visto como uma necessidade de eliminar. Então, o combate aos desperdícios, né, e eliminar atividades desnecessárias fazem parte do just-in-time. Dentro do just-in-time, aquele pilar, né, do sistema atual de produção, então a gente tem o combate às perdas. Aí que a gente vai ver as 7 perdas da produção. Essas 7 perdas são aquelas a serem combatidas, tá? Logo a seguir, depois a gente vai ver isso. Bom, uma coisa importante dentro do sistema, nessa busca
de eliminação de desperdícios, né, e para que o estoque, né, não cause, então, esse acúmulo de material, e para que o sistema seja realmente puxado, né, a primeira coisa que o sistema de produção faz é a redução dos estoques, seja de matéria-prima, seja de estoque em processo, ou seja, do produto pronto. Na abordagem tradicional é o contrário disso, né? As empresas usam o estoque, né, como uma forma de proteção, inclusive, né? Então a empresa enche lá o estoque de matéria-prima, enche o processo, né, de material em produção e tem lá uma quantidade enorme também, o máximo possível, né, de produto acabado pronto. Porque se acontecer um problema com matéria-prima, faltou matéria-prima, tem produto pronto para entregar, quebrou uma máquina, tem produto pronto para entregar. Ou seja, a empresa, no modelo tradicional, ela utiliza de fato estoque, não para atender o mercado, mas vejam os exemplos, para encobrir os problemas. Aí a empresa, em vez de tratar o problema de qualidade ou de quebra de máquina de uma forma definitiva, né, ou assertiva, ela acaba utilizando o estoque para encobrir essas situações, essas falhas. Isso acontece no modelo tradicional, tá? Então, qualidade, né? Quando tem lá perda de material na hora das etapas produtivas, refúgio, desperdício de matéria-prima, uma produção mal feita, né? Se eu produzir a mais, né, não vai faltar para entregar para o cliente. Então, eu vou sempre calcular a minha produção, no modelo tradicional, prevendo essas perdas. Tá? Com relação à quebra de máquina, se a máquina dá problema, ela para um dia, 2 horas, 3 horas, 2 dias, se eu tiver produção suficiente no modelo tradicional, ou seja, encher meu estoque de produto acabado, a máquina pode ficar 2 dias parada, quebrada, né? Porque o estoque está encobrindo o problema. Então, essa é uma filosofia tradicional, não é a filosofia do sistema automático de produção. O que o sistema automático de produção quer? Identificar as falhas, os problemas. Então, por isso, o sistema automático de produção, no just-in-time, considera os estoques nocivos e perigosos, porque eles escondem os problemas. Tá? Aquela ideia do rio quando tem muita chuva, né? E aí o nível do rio está bem alto. Quando o nível do rio está bem alto, né, a gente não enxerga o que tem no fundo desse rio, né, não enxerga pedras, né, ou entulhos. Mas quando começa a seca, né, começa a baixar o nível do rio, a gente começa a ver, né, algumas rochas, algumas pedras. Se baixar mais ainda, a gente começa a ver a sujeira, né, que está lá no fundo, né, lixo que jogaram ali dentro e que ficou lá no fundo do rio. Aí começa a aparecer os problemas. Esse é o princípio, né, com essa analogia, esse é o princípio do sistema automático de produção ao reduzir os estoques. Ou seja, eu não tenho dinheiro parado em estoque para salvar problemas que não estão sendo de fato resolvidos. Então, o estoque mínimo vai fazer com que eu tenha, então, menos dinheiro parado em estoque, e agora, vendo os problemas de fato, eu vou resolver o que é problema. É máquina que está parando? É má qualidade da matéria-prima? Vou resolver essas situações, né? Dessa forma, eu vou estar maximizando os meus resultados. Tem menos dinheiro para estoque, maximizo a minha margem. Né? Eu tenho tratado os problemas de fato, maximizo o meu lucro também. Né? Minimizo os custos com estoque, maximizo meus lucros sem ter esses problemas, né, de qualidade e de quebra de máquina, por exemplo. Tá? Esse é o princípio de reduzir o estoque. Né? Essa é a ideia do sistema automático de produção. Bom, com relação a essa proposta de redução de estoque, é claro que, né, uma empresa que vai implantar essa ideia, esse princípio, né, ou vai implantar o sistema automático de produção, vai fazer uma redução gradual dos estoques, porque aí vai começar a aparecer os problemas e ela vai identificando e resolvendo os problemas. Então, claro, né, não vai fazer uma redução abrupta do estoque, aí a empresa vai ter um rush, né, vai, enfim, ter sérios problemas. Tá? Então, quando uma empresa já trabalha num sistema de produção empurrado, por exemplo, ela quer mudar o modelo, ela tem que fazer um planejamento amplo, né? Fazer programação e previsões, mas no quesito redução de estoque, é um dos quesitos, né? Ela vai fazer essa redução gradual. Tá?
Os problemas vão começar a aparecer para serem de fato resolvidos. Outra ferramenta importantíssima no Just-in-Time, né, que é um dos pilares do sistema Toyota de produção, é o Kanban. Tá? O Kanban é um sistema para puxar a produção. Ele comunica, na verdade, né, quando existe uma demanda. Né? Então, os processos vão recebendo essa comunicação através dos cartões Kanban, que determinam, agora é a hora de produzir. Então, a produção começa. Então, a produção só começa quando, como a gente viu, né, com um pedido do cliente. Então, o processo é inverso. Né? No sistema empurrado, a gente compra a matéria-prima, põe no processo, produz, né, enche o estoque lá na saída e depois faz esforço de vender. No sistema puxado, a partir do Kanban, né, são cartões de comunicação. Então, qual é a primeira comunicação? Vem do cliente, o pedido. O pedido entra no processo, aí o último processo lá, preciso produzir, pede para o processo anterior. Assim por diante, até o primeiro processo que vai pedir lá para o fornecedor. O fornecedor vai fazer a entrega do material, a gente produz e o cliente recebe o seu produto final. Ou seja, dessa forma, puxando a produção e trabalhando numa lógica de estoque mínimo. Tá? Esse é o sistema Kanban, que funciona, né, por uma comunicação visual, são registros originalmente feitos através de cartões físicos mesmo. Tá? Hoje em dia, claro, né, tem placar eletrônico, tem, né, sinalização com iluminação, tem sistema, né, pop-ups nas telas dos computadores mostrando o momento de fazer atividades, né, e de realizar determinadas produções. Tá? Mas originariamente é com cartão físico mesmo, tá? Com cartões coloridos indicando a prioridade dos processos. Então está aqui, gente, numa tela, na tela para vocês, o comparativo, né? Um sistema de produção empurrado, que não usa Kanban, e embaixo o sistema de produção puxado, com o uso do Kanban. Tá? Então vejam, no sistema de produção empurrado, né, o fluxo produtivo. Então, peço o material para o meu fornecedor, chega, eu coloco o meu material, né, em estoque, tem um grande estoque lá de almoxerifado, adentro com esse material no meu processo produtivo, produzo e vou ter estoque em processo, depois do produto pronto, tem o estoque do produto acabado, meu estoque lá, minha expedição cheia, e aí eu vou fazer um esforço de venda para o meu cliente, né, então eu vou ter estoque em todo o processo. Né. No sistema de produção puxado, com o funcionamento do Kanban, a lógica é contrária. Vejam, começa com o cliente, não com o fornecedor. Tá? Então, quando o cliente faz o pedido, aí tem um primeiro comunicado, né, um primeiro cartão lá indicando, está na hora de produzir. A produção recebe esse comunicado, tem uma produção para fazer. O que a produção faz? Pedido para o fornecedor. Né? O fornecedor entrega o material, a produção produz, faz a entrega para o cliente, ou seja, não tem um estoque, né, em processo, não tem estoque de produto acabado. Na lógica, né, do princípio do sistema Kanban. Tá? Não ter ou minimizar o máximo de estoque, né, ao longo do processo. Certo, gente? Então, existe um fluxo de materiais e um fluxo de informações. Esse fluxo de informações é feito através das requisições, ou seja, os cartões Kanban, né, indicando em que momento produzir. Tá? Então, essa ferramenta, né, o cartão Kanban, quais são as informações que vão constar nele? Né? É um cartão visual que indica para o processo o que ele deve fazer. Então, o que tem nesse cartão? O que vai ser produzido pelo processo, a quantidade, o quanto e a prioridade. A prioridade, no cartão Kanban original, lá da ferramenta, tem 3 cores. Né? É o cartão vermelho, o amarelo e o verde. Imagina que a gente tem um processo e a gente está trabalhando ali com aquele processo. Uma parte do trabalho, né? Uma parte da produção. E aí o processo anterior veio e colocou um cartãozinho verde ali, né? 10 peças, né? Para produzir até tal data, né? E o cartãozinho é verde. Então a prioridade no momento, né, não é a máxima. Né? Então eu vou olhar para os outros cartões que estão lá, né? Tem um cartão verde ali pedindo isso, mas eu tenho outros cartões. Tem um cartão amarelo, tem um cartão vermelho. O vermelho é urgente, então primeiro eu vou fazer o vermelho, depois eu vou fazer o amarelo, depois eu vou fazer o verde. Só que enquanto eu estou fazendo os outros, né, essa solicitação com cartão verde, né, passou um prazo, aí o processo anterior foi lá, tirou o cartão verde e colocou o amarelo, ou seja, aquele elemento ali agora passou a ser de emergência.
Então eu vou ter que produzir, porque logo em seguida vai virar cartão vermelho e o processo anterior vai pedir. Então esse é um fluxo de informações que acontece através dos cartões Kanban. Tá? Então, resumindo, né? Ele permite um controle visual da produção através das diversas etapas, né? Então, uma comunicação que transita de etapa a etapa, né, solicitando sempre para a etapa posterior uma determinada ação de produção. Como ele é um cartão, né, ele é um aviso, tá, de produção, mas também um aviso de transporte. Então, recebi o cartãozinho verde para 10 peças, né? Aí, produzi aquelas 10 peças e coloquei as 10 peças prontas com o cartão verde lá. O processo anterior vai fazer o quê? Vai fazer a coleta, tá? Vai pegar e vai transportar junto com o cartão. Ou seja, quando eu tirei de volta o cartão da etapa que eu tinha solicitado, né, significa que aquela etapa foi cumprida, né? Não tem mais aquele cartão para produzir. Ou seja, quando é que eu vou produzir de novo? Somente quando tiver um outro pedido, um outro cartão, né? Esse é o princípio do sistema Toyota de produção, dos quando tem pedido. Então, todo o processo, todas as etapas funcionam dessa forma, evitando, então, que eu produza no momento que não é necessário produzir, certo? Evitando o estoque em processo, por exemplo, tá? Essa lógica, para a gente entender, né, ela se assemelha, então, por analogia, a um sistema de suprimento de supermercado, tá? Então, vamos imaginar uma prateleira de um determinado produto, né? Digamos que a gente tem lá uma prateleira no supermercado de arroz, tá? Uma prateleira lá com 5 níveis, e ali eu tenho, né, sacos de 5 quilos de arroz, tem ali 100 quilos de arroz, né, naquelas prateleiras ali. O cliente, ou os clientes, né, começam a retirar o produto da prateleira. Então tinha lá 100 quilos de arroz, daqui a pouco, né, foi passando no caixa e foi indicando, ó, tinha 100 quilos, agora tem 90, tinha 100 quilos, agora tem 80, passou mais alguns pelo caixa, ó, agora tem 50. Até que vai chegar um nível em que, olha, está no nível mínimo, tem só 20 quilos lá. Vai uma mensagem, né, para o estoque, um cartão Kanban, né, só que pelo sistema. Pessoal, olha só, ó, pessoal do estoque, repor a prateleira de arroz, né, tem só 20 quilos do 100 que deveria ter. Aí o pessoal vai lá e repõe aquela prateleira de arroz. Tá? Então, essa é uma analogia, né? O sistema de suprimento do supermercado funciona dessa forma. O sistema Kanban dentro do processo produtivo é a mesma lógica. Tá? Eu estou aqui no meu processo, fazendo aquele produto ali. Né? Solicitou, né? Vem um cartão pedindo, eu vou repor aquela produção. Tá? Pessoal, antes da gente falar sobre o Kaizen, sobre o sistema Kanban, ficou entendido? Vocês ficaram com alguma dúvida? Ficou claro? Acho que sim. Certo. Caroline também colocou entendido no chat. A Karen colocou que ficou entendido. Muito bem, gente. Se Kanban ficou tranquilo para vocês, se você não tem nenhuma pergunta ou dúvida. A Adriana também colocou entendido. Então a gente vai para o próximo elemento, né? Que é o Kaizen. Então, gente, o próximo elemento dentro das ferramentas do sistema Toyota de produção é o Kaizen. Tá? O Kaizen tem uma origem, é claro, né? Lá na língua japonesa, que significa melhoria contínua. Ela tem uma origem fundamentalmente na cultura japonesa, muito antes das revoluções industriais, do processo de industrialização do próprio país. O Kaizen fazia parte da cultura da formação do povo. Então, já fazia parte da índole do comportamento japonês, desde o Japão feudal, né? Essa questão aí da melhoria. Enquanto indivíduo, né? Uma filosofia de vida, me tornar amanhã melhor do que eu fui hoje, né? Ser hoje melhor do que eu fui ontem. Esse é um princípio da filosofia e da cultura do povo japonês. Tá? Vem da palavra Kaizen, então tem uma origem filosófica
né? Tem uma origem da construção moral daquele povo. Tá? Então, é a construção pessoal, é a construção familiar, é a construção social. Né? E isso, sendo parte da construção cultural do povo, quando houve o processo, então, né, de industrialização, foi muito natural, né, que isso acompanhasse as características da cultura para dentro das organizações. Então, foi natural, né, pensar em fazer melhoria contínua também nos processos, nos equipamentos, nas máquinas, né? Isso é intrínseco, é interno, faz parte do aculturamento daquele povo. E é grande parte do sucesso do sistema teórico de produção, né? Esse elemento relacionado ao comportamento. O que fez, é claro, né, que sendo importado esse sistema para o Ocidente, fez com que algumas empresas tentassem implantar o sistema teórico de produção, né, e encontrassem dificuldades, porque tem uma necessidade aí, né, comportamental da forma de entender, forma de se portar e de ser, né, própria da cultura japonesa. Então, é possível fazer esse aculturamento no Ocidente, mas as pessoas, né, têm que ter essa disponibilidade, né, e essa capacidade para isso. O que fez com que algumas empresas tivessem sucesso, porque conseguiram fazer esse aculturamento, e outras empresas não, né? Muitas empresas tentaram implementar o sistema teórico de produção no Ocidente e não conseguiram, tiveram que desistir e não conseguiram fazer essa virada, né, comportamental com as suas equipes. Tá? Então, o Kaizen é fundamental, é a alma do sistema teórico de produção, né? Esse princípio da melhoria contínua. Tá? Bom, como ferramenta do sistema teórico de produção, o Kaizen ele busca, né, o desempenho ideal, ou seja, embora partindo do desempenho real, é uma constante a busca do desempenho ideal. Mesmo a gente sabendo o ideal é inatingível, inalcançável, faz parte da filosofia deles. Pode não ser atingível 100%, mas a gente vai buscar 100% das vezes atingir aquele ideal. Tá? Então, é um ideal de cultura mesmo, né, de melhoria contínua. Tá? Então, é impossível, né, a gente passar 20 anos produzindo e nunca ter um erro, uma falha de produção. Né? No Ocidente, talvez, né, uma boa parte pense, bom, então não vale a pena, né? Então a gente sabe, então a gente relaxa, né? Acontece, faz parte do processo, enfim. Encobre o problema, de certa forma, né? Para a cultura japonesa, para o princípio do Kaizen, não, né? Para eles não tem isso. Não importa se o problema vai ocorrer, eu vou lutar para que ele não aconteça. Buscar os melhores processos, a melhor inteligência, o melhor planejamento, e todos os dias eles vão buscar atingir o ideal. Né? Algo enraizado na forma de pensar e de agir deles. Né? Se reflete no processo industrial, né? Lá dessa origem do sistema de produção desde a década de 50, né? Para aquela situação do pós-guerra, como a gente falou. Tá? E eles trazem princípios, né, de desempenho para dentro do sistema de qualidade Kaizen. E olhando esses 5 princípios aqui, vocês vão ver, mas isso aqui a gente já viu lá no início, né, com um dos autores lá do início, mas aquele autor, né, ele trouxe isso da onde? Da administração japonesa, que era o Slack-Nagel, né? Os 5 objetivos da produção. De onde que ele tirou aquilo? Do sistema teórico de produção, tá? Só mudou uma palavra, né? Lá no Slack-Nagel era qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. No Kaizen é qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo, né? Uma pequena mudança de palavra aqui, mas o significado é o mesmo, né? Então foi daqui, né, que veio aqueles 5 objetivos da produção, né, utilizado por diversos autores do mundo afora, né, inclusive ocidentais, né, como a gente viu já no início da disciplina. Tá? Bom, o sistema teórico de produção, né, ele busca eliminar os desperdícios. Então, ele identifica 7 perdas fundamentais e luta constantemente por eliminar esses processos ou esses elementos que geram essas perdas. Tá? Então, a primeira perda é a chamada perda por superprodução. Então, a tentativa é de eliminar essa superprodução, né?
Uma superprodução que pode ser identificada por produzir mais produtos do que o necessário, ou seja, se no pedido pede 10, por que vai fazer 20? Para deixar produto parado no estoque? Mais custo? Não. Então, elimina a produção em excesso. Produz só o que realmente foi pedido pelo cliente, no momento que foi pedido, né? Não se produz para vender depois. Não. Tem que ter o pedido, tem que ter o Kanban, né? E também a perda de superprodução em função qualitativa, ou seja, não fazer a produção antes do necessário. A produção no momento certo, tá? Vamos evitar a superprodução. Uma outra perda a ser eliminada é por estoque. Essa a gente conversou já um pouco a respeito, né? Mas a busca é pela redução dos níveis de estoque, tá? A gente pode pensar assim, mas não tem como ter estoque zero. A filosofia Kaizen. Eles vão lutar para chegar nesse nível. Mas é inatingível. É a filosofia Kaizen, né? É da cultura deles. A gente pode dizer assim, é inalcançável. A gente vai tentar alcançar. Né? É um outro modelo mental, né? Então, não é todo mundo que tem esse modelo mental, né? E até por isso, uma dificuldade que foi muito grande, né, na implantação do sistema atual de produção no Ocidente foi essa mentalidade, né? De que, inatingível, né? Muitas vezes no Ocidente a gente pensa que, então é motivo para a gente nem tentar chegar, né? Não é todos que têm essa mentalidade, né? Não significa que essa mentalidade não possa existir em pessoas da cultura ocidental, mas ela é muito mais natural e muito mais comum na cultura oriental, né? Por isso, quando se trouxe isso como novidade no mundo, de onde é que veio, né? No sistema produtivo veio, né, do Oriente com a cultura japonesa no sistema de produção, tá? Então, reduzir o nível de estoque é a busca. Mesmo que estoque zero possa ser considerado, por muitos, né, algo inatingível. Eles vão buscar e vão trabalhar o tempo inteiro para isso. Perdas por espera, tá? Então, claro, a espera significa uma falta de sincronia ou de problema de ritmo no processo. Então, se eu tenho várias etapas de um processo produtivo e eu tenho um processo esperando, ocioso, que o outro realize uma tarefa para que eu possa fazer a minha parte ou aquele processo, nós temos um problema de ritmo, de sincronização, né? Eu tenho um processo lento e outro mais rápido. Então, a busca é pela sincronia, não ter espera, porque isso significa produtividade perdida se eu tiver espera. Então, eu preciso melhorar aquele processo, aquela etapa que está com problemas, para equalizar, equilibrar, sincronizar todos os processos, tá? Então, isso é considerado uma perda, né? As esperas. Transporte. O transporte, a movimentação de materiais dentro do processo produtivo, né? É considerada, né, um custo, né? Porque isso não agrega valor. A única coisa que agrega valor é quando a gente está transformando um produto, uma matéria-prima em produto, né, que está fazendo uma venda e está tendo um resultado, né, financeiro, ou seja, gerando um lucro para a empresa. Então, se eu estou só trocando as coisas de lugar, isso não agrega valor, isso deve ser eliminado, aquele tipo de transporte, tá? Então, há um estudo, né, dos processos de movimentação e transporte dentro da organização para eliminar ao máximo essa necessidade. Perdas por defeitos também, defeitos que acontecem, né, em estações de trabalho, em algum processamento, né, por uma manipulação dos operadores, enfim, ou por máquinas. Então, a busca é constante para eliminar esses defeitos, a ocorrência dos defeitos, porque isso aumenta o custo, né. Então, defeito por matéria-prima, né, ou seja, tem desperdício de matéria-prima. Defeito no produto durante o processo, então, um produto a menos para venda. Tudo isso é perda, tá? Então, buscar eliminar os defeitos, as falhas, é a busca da eliminação da perda, do custo que vai ser agregado, né, em função dessa perda. Tá? Então, a eliminação dos defeitos é uma busca constante, ou seja, tudo é analisado, né, desde o treinamento das pessoas, né, do asseamento, né, e da manutenção das máquinas, dos equipamentos, tá, para que tudo ocorra da forma mais perfeita possível. É uma busca constante. Você pode dizer, mas não tem como evitar que um defeito ocorra. Então, eles trazem mecanismos ou ferramentas
para se antecipar aos defeitos, um pensamento proativo, que é uma das coisas que a gente vai ver depois, né, nas técnicas do just-in-time, que é, bom, se uma máquina dá defeito, eu não posso evitar que ela dê defeito, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para eliminar a parada causada pelo defeito? Isso é uma busca. A gente vai ver também uma ferramenta assim, né, que é o MPT. Movimento agora nas próprias operações, tá? Antes a gente falou do transporte e movimento dos materiais dentro do processo, agora na operação em si, né? Então eles vão até esse ponto. O número de movimentos que um operador faz para realizar uma montagem, né? Todos aqueles movimentos, o ritmo, né? A sequência dos movimentos são os mais produtivos, então eles estudam, né? No princípio das 7 perdas, se tem movimentos desnecessários. Então, o indivíduo precisa, né, ir buscar uma ferramenta. Então, eu posso evitar esse movimento, né, se eu, de alguma forma, automatizar esse processo, ou a ferramenta estiver ali no posto de trabalho. Então, isso é um estudo, né, para a eliminação das perdas por movimento nas operações. E, claro, eliminar perdas que sejam provenientes do próprio processamento. Tá? Então, alguma falha de processamento, né, que possa acabar trazendo algum tipo de agregação de valor indevida em termos de custo, né, no processo, na fabricação do produto. Tá? Tudo aquilo que vai, de alguma forma, né, aumentar o custo, né, deve ser eliminado dentro do processo. Certo? Então, são as 7 perdas e a busca constante, né, pelo ótimo, combatendo essas perdas do processo de produção. Pessoal, sobre as 7 perdas, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém já tinha ouvido falar das 7 perdas? Já trabalhou com isso em alguma empresa? E aí, gente? Eu não. É mais difícil, né, a gente ver isso no dia a dia, porque realmente é uma filosofia... É que depende do setor que tu trabalha, né, na empresa. Isso. E é uma filosofia que não é muito comum de encontrar mesmo, né? Sim. A Adriana François colocou que não trabalhou também ainda com isso, né? A Carolina achou tranquilo o conteúdo sobre as 7 perdas. Legal, gente. Então vamos adiante. Bom, para atingir, né, ou para trabalhar a respeito das 7 perdas, para trabalhar o pilar do Just-in-Time, do Jidoka, fazer as melhorias contínuas a partir do Kaizen, né, buscar atingir aqueles objetivos do sistema, seguir os norteadores do sistema atual de produção, existem as técnicas do Just-in-Time. A gente vai ver cada uma delas para entender, né, como eles fazem alguns usos, né, para aplicar e atingir esses valores, tá? Natanael colocou ali que já trabalhou, mas é muito raro. É verdade, né? Tem algumas empresas grandes aí que utilizam algumas ferramentas, né, do sistema atual de produção, mas raro a gente vê a totalidade dessas ferramentas sendo aplicadas, né? Mas algumas grandes empresas acabam utilizando algumas técnicas do sistema Toyota, né? Ou algumas ferramentas, alguns princípios, algumas filosofias nos processos, né? Então, gente, uma das técnicas do Just-in-Time são as práticas de trabalho. Se a gente olhar as práticas de trabalho, elas são normas de conduta, né? Ou são elementos de conduta, de comportamento, né? Isso está presente no pilar do Jidoka. As pessoas, o elemento mais importante dentro da filosofia Toyota de produção. Então, é a disciplina, é a flexibilidade, é a igualdade, a autonomia, a criatividade, o desenvolvimento pessoal, a qualidade de vida no trabalho. Ou seja, tudo envolve as pessoas. É o primeiro elemento aqui das técnicas, né? Porque o resultado vem das pessoas, e essa filosofia das pessoas sendo importantes vem também no sistema Toyota de produção, né? Então precisa desenvolver as pessoas, e as pessoas compreendem a necessidade de autodesenvolvimento também.
e não é um desenvolvimento somente intelectual, né, ou de habilidades, mas um desenvolvimento comportamental, inclusive, e principalmente, né, para compreender, né, as situações, compreender o contexto, né, entender que faz parte, né, de um grupo humano, que é esse grupo humano que faz o resultado, e esse mesmo grupo é que se beneficia, no final das contas, do resultado que é obtido por aquela organização. Então, o nível de maturidade de compreensão nesse sentido, né? Bem contrário, talvez, aquele sentido mais imaturo, né? Não vou me esforçar, né? Não estou ganhando nada com isso. Então, esse é um nível mais básico, né? Mais inferior de entendimento, né? E desenvolvimento interior. Agora, quando o indivíduo consegue compreender o seu papel, consegue compreender essa lógica, né, de que o esforço dele, somado aos demais, é que faz um resultado acontecer, faz a riqueza, né, do trabalho, né, ele compreende que o sucesso daquela organização é o seu sucesso, e que, por via de consequência, o sucesso das organizações que fazem parte daquele organismo social fazem o sucesso daquela nação, e aquele país cresce. Foi isso que fez o Japão sair, né, daquela situação miserável do pós-guerra para uma das maiores potências mundiais, né, já durante, né, muitas décadas, né, como um país rico, né, e reconhecido pelo mundo, né. Então foi dessa maturação, né, e do crescimento do próprio povo, né, das pessoas, da sua maturidade não só intelectiva, né, mas comportamental, né, sua inteligência emocional. Então, por isso, como uma das primeiras ferramentas está, né, esses elementos de comportamento. Tá? Um outro elemento que é utilizado aí nas técnicas do Just-in-Time é o projeto de manufatura. Tá? A forma como as coisas serão feitas, né, os equipamentos, máquinas, o processo em si, né, tudo isso está dentro do projeto de manufatura. Tá? Então, o projeto vai acabar determinando aí de 70% a 80% dos custos de produção. Então, ele deve ser maturado, pensado, desenvolvido, previsto, programado por equipe responsável, técnica, né? Enfim, porque ele vai representar um percentual bem grande. O resto, depois, é dentro do processo, né? Os 30%, 20% que ficam, né? Claro, o próprio produto ou os produtos fazem parte do projeto de manufatura, né? Então, quais componentes, como vão ser feitas as montagens, faz parte do processo de manufatura. Os materiais a serem utilizados, né, a forma como esses materiais serão utilizados, tudo isso faz parte do projeto de manufatura. É uma das técnicas do Just-in-Time. Claro que quando a gente está num processo de instalação de uma fábrica, esse projeto de manufatura tem uma dimensão, né, um valor e uma complexidade. Quando o projeto de manufatura está sendo feito para alterar uma fábrica que já existe, ou seja, eu vou implantar agora, né, o sistema de produção, então eu vou fazer um processo de remanufatura ou reengenharia da manufatura, né, e vou ter um outro custo, né, um outro tempo, né, para fazer essa realização. Outra coisa importante no Just-in-Time como técnica é o foco nas operações. Tá? Então, claro, buscar sempre, né, a simplicidade. O mais simples é melhor, não é o mais complexo, né, é o mais simples. A repetição, a experiência que trazem competência, né, ou seja, continua a valorização das pessoas nas operações, né, mas com a simplicidade, não a complexidade. Né. Muitas vezes a gente acha que um processo mais complexo é melhor, nem sempre, né. Às vezes o processo mais simples é o mais ágil, é o mais rápido, né, é o menos custoso, né, então está mais ligado, né, à filosofia do sistema Toyota. Uma outra ferramenta, e a gente falou um pouquinho a respeito lá dos defeitos, né, na eliminação das perdas, é o MPT, ou da sigla em inglês, né, TPM, tá? Que é a manutenção produtiva total. Ela é utilizada para eliminar a variabilidade dos processos, existe ali uma responsabilidade de manutenção e reparos nos equipamentos, ferramentas, né? Claro que é o envolvimento das pessoas e aí existe um plano de manutenção para isso. Uma manutenção que acontece, né, de uma forma
preventiva e preditiva. Porque se eu quero eliminar os defeitos, eu quero minimizar paradas, eu tenho que manter o ritmo da produção e o fluxo contínuo, a produção não pode parar por defeito nas máquinas. Então, o raciocínio é, no modelo comum, né, a máquina estragou, a produção parou, a manutenção vai lá consertar a máquina. Vai levar 1 hora, 1 dia, 1 semana, se tiver que esperar a peça chegar, e a produção está parada. São uma manutenção puramente reativa, né? No sistema automático de produção, a manutenção ela é preventiva e preditiva. Ou seja, eu vou fazer manutenção antes do defeito. Mas como assim, professor? Antes do defeito? Então, a profundidade do estudo vai até o ponto de determinar, né, qual o tempo de vida útil das peças daquela máquina, né? Então, o estudo é feito, é um histórico feito, né? Então se determina, a tal componente daquela máquina, ele tem 10.000 horas de trabalho de uso. A partir de 10.000 horas, ele dá defeito. Então, o que faz a manutenção preditiva preventiva, né? Quando há uma troca de turno, horário de almoço da equipe, enfim, né, 1 hora ali de intervalo, e aí se verificou que é em 10.000, a gente já estabelece, não, quando chegar em 7.000 horas, a gente já faz uma manutenção preventiva. Ou seja, eu vou lá, já retiro aquela peça, coloco a peça nova, e aí passo a contar ali mais 7.000 horas, né, de trabalho, sendo que tem uma margem ainda de 3.000 horas, né, que é lá nos 10.000 que normalmente dá o defeito. Então, essa é uma manutenção preventiva, preditiva. Antes da máquina dar defeito, eu faço a manutenção para evitar as paradas, a quebra do fluxo produtivo, né, os defeitos por problema de produção em máquinas e equipamentos, né? Essa chamada manutenção produtiva total. Tá? Temos também um elemento importante que é o setup. Cláudia, pode falar. Eu não entendi ali na manutenção parada isso. Sim, quando Não, as ali, paradas, né, os manutenção. intervalos, quando é intervalo, Diz aqui, mano, a não produção vai parou, poder. né? Quando a produção parou naquele intervalo, faz a Entre manutenção. parada. Faz a manutenção durante o funcionamento, né? Então fez uma parada para almoçar, por exemplo, né? Uma troca de turno, né? Naquele momento a produção parou porque está na troca do turno, está no momento do intervalo. Então naquela parada Então é faz a manutenção manutenção. entre parada, isso? Isso. Mais ou menos assim, né? A gente não troca a roda do carro enquanto ele está andando, né? O carro parou. Então essa é a ideia da manutenção preditiva, né? Manutenção preventiva. Quando é que ela vai acontecer? Quando, assim, o carro parou, ou seja, a produção parou para aquele momento, por quê? Os funcionários foram para o momento do almoço, está trocando o turno, tá? Naquele momento que eu vou fazer a manutenção naquela parada ali, tá? Tá bom, certo? obrigada. Legal. A Duda colocou ali uma revisão, não é nenhuma revisão, né? A manutenção preventiva, ela já vai fazer a troca da peça, né? Já é determinado, né? Então teve aquela parada aí, não vou fazer uma revisão, né, do equipamento. Já vou para fazer a troca, né? Certo? Porque aí eu tenho mais 7.000 horas de funcionamento daquela peça, no exemplo que a gente deu, né? Antes que deu o problema, antes que deu o defeito naquela peça, tá? É um exemplo aí, né? Cada caso é cada caso, né? Cada empresa é cada máquina é cada máquina. Foi um exemplo aí, certo? Muito bem. Então temos também o setup, né, gente? O que é o setup, né? É a organização da linha de produção, do processo produtivo, a configuração para determinada produção de determinado produto. Então toda vez que eu tiver que trocar, né, a produção para um outro modelo de produto, eu tenho que reorganizar aquela linha produtiva, mudar peças, né, ferramentas. Isso é o setup, ou seja, é a montagem, né, do processo para que ele produza, né, aquele lote de produtos, por exemplo. Então, esse setup, a mudança de peças, de configuração de máquinas, programação de equipamentos, é um tempo que se leva para configurar. Então,
faz parte das técnicas do just-in-time, né? Eliminar ou reduzir ao máximo esse tempo de troca, tá? De configuração ou de programação das máquinas e equipamentos, para melhorar, é claro, né, o nível de produtividade e eliminar possíveis perdas, né, relacionadas ao tempo com essa programação, tá? Cláudia levantou a mão, pode falar, Cláudia. Desculpa interromper, mas eu fiquei curiosa em saber por que setup. Setup é um termo em inglês, né? Tá, e o que quer dizer? Significa que é uma configuração, um tempo, né, de configuração do processo para a produção. Entendi. Certo? Então, Certo. eu vou pegar aquele exemplo que a gente utilizou lá nas nossas aulas sobre os sistemas de produção. Lembra que a gente utilizou lá de exemplo do sistema de produção em lote, produção de lote de camisetas? E aí, naquele exemplo que a gente deu, era a produção de lote de camisetas para uma loja com estampa feminina, outra era um lote de camisetas com estampa masculina, né? Sim. E aí, claro, né? Olha só o que eu falei, né? São estampas diferentes. Então, vamos mudar, né, a produção. Terminei de produzir as camisetas femininas com aquela estampa. Quando eu for produzir a camiseta masculina, eu não vou ter um tempo de preparação das máquinas, porque eu vou ter que trocar o tecido, vou ter que trocar talvez a linha, vou trocar a estampa, as tintas, as cores. Sim. E isso é o setup. Isso é a organização, a reconfiguração do processo para aquela nova produção. Isso é setup. Tá, entendi. Esse tempo, né, de configuração, tá? Obrigada pela explicação. Legal. Então, é a técnica do just-in-time, né, buscar reduzir esses tempos de setup ou de configuração do processo para iniciar a produção, tá? Ainda como técnica do just-in-time, volta aquela ideia da importância das pessoas, tá? Então, aqui, envolvimento total das pessoas. Lá no início tinha aquele elemento, né, comportamental específico, né, do indivíduo, desenvolvimento da sua inteligência emocional. Agora que o envolvimento das pessoas entra em processos por parte também da organização, ou seja, a busca da seleção das pessoas, né, que tenham as características, né, conhecimentos, habilidades, comportamentos que são necessários e adequados aos objetivos do processo, fazer avaliação e autoavaliação das pessoas, né, fazer um planejamento e revisão do trabalho diário, readequando esse trabalho às necessidades das equipes, é claro, né, e a busca da autorrealização e do comprometimento das equipes através dos estímulos, né, de motivação, né, e ferramentas motivacionais que a empresa deve buscar lançar mão para tal, né. Então, nós temos aí essas ferramentas. Com relação o espaço físico, né, o layout e as máquinas utilizadas dentro desse layout, desse espaço físico. Tá? A busca do sistema atual de produção é por máquinas que sejam simples e pequenas, para otimizar os espaços e, claro, né, flexibilizar a alteração e o próprio setup. Se eu tenho que tirar uma máquina e colocar outra no lugar para produzir um outro produto, isso facilita muito, né? Se eu tiver máquinas simples e pequenas, eu consigo mudar os módulos, né, desses equipamentos. Isso é muito comum em empresas de alta tecnologia, né, de conseguir alterar um layout ali com facilidade a partir, né, dessas máquinas que sejam mais simples e menores para fazer isso. Claro que grandes matrizes, por exemplo, que pesam toneladas, né, isso já se torna inviável, né, não seria adequado ao sistema atual de produção. Arranjo físico e o fluxo, né, do processo produtivo. Tá? Ele também é devidamente pensado naqueles aspectos das 7 perdas. Né? Então, eu vou pensar no meu arranjo físico de uma forma que organizados os espaços, organizados os postos de trabalho, organizados os processos, eu tenho o melhor fluxo de materiais, né, o melhor fluxo de informações, que eu tenha menos necessidade de transporte dos materiais, que seja um espaço pensado e planejado para ser mais produtivo, para que seja agradável também às pessoas, né, para que elas tenham um melhor desempenho. Tá? Então, uma técnica do just-in-time. Outra técnica é a visibilidade. Tá?
Então, é um espaço de trabalho em que não há divisórias, todos conseguem ver todas as etapas do processo, né? O controle visual, né, fica muito otimizado nesse sentido, né? Então, todos enxergam todos os espaços, né? E aquele controle que é visual através de Kanban, né, fica muito mais facilitado, seja ele, né, o Kanban tradicional, com cartões coloridos, ou seja o Kanban com painel eletrônico, né, os painéis eletrônicos em cada setor, em cada área, indicando, né, as prioridades de produção, quando fazer as produções. E claro, né, o Just-in-Time vai exigir um enlaçamento, por assim dizer, né, muito especial entre a empresa e os seus fornecedores. Então, é um regime de parceria mesmo, né? Porque se no sistema Just-in-Time, né, a empresa só produz no momento certo, mediante o pedido do cliente, ele precisa que esse fornecedor esteja muito alinhado, né? Então, eu recebi o pedido, agora eu vou acionar o meu fornecedor, e ele tem que ter material para me fornecer. Isso gera, né, contratos especiais, né, de fornecimento, né, em que esse fornecedor fica, né, full time, às vezes, né, para atender em específico aquele cliente, né, aquela empresa. Tá? Existem algumas empresas no Ocidente que buscaram adaptar essa ideia, né, trazendo para si a ideia de sistemistas. Né? Então, eu tenho a empresa e na mesma região, né, geográfica, às vezes no mesmo, né, na mesma proximidade, né, junto à empresa, eu tenho ali os fornecedores ao redor. Tá? É uma coisa comum que a gente vê, por exemplo, com grandes montadoras de veículos. Né? A montadora aplica essa ideia do fornecimento just-in-time, e aí, né, ela não tem o estoque da matéria-prima dentro da fábrica, mas ela tem ali do lado, né, a empresa que fornece o pneu, a empresa que fornece o chassi, a empresa que fornece o para-brisa, e ela tendo o pedido, né, não tem estoque dentro da sua empresa, fornecimento just-in-time. Aciona o fornecedor, recebi um pedido, me entrega aqui. Então, são, né, claro, processos, né, que não são fáceis também, né, e são muito específicos, né, não é toda empresa que conseguiria, mas muitas empresas acabam conseguindo esse fornecimento just-in-time, aí, o que otimiza muito, né, o uso dos seus espaços, enfim. Então, gente, para fechar aí, em resumo, né, o que é o sistema atual de produção, tá? É uma filosofia de trabalho, é um sistema de puxar a produção, inverte aquela lógica, não produz para o mercado, né, para depois vender e fazer um esforço de venda, não, primeiro vem o pedido, aí puxa a produção, tá? É uma filosofia de trabalho. O que ele faz? Ele ataca as perdas, né, aquelas 7 perdas, né, são combatidas aquelas 7 perdas, ela, pela redução dos estoques, né, ela vai expor os problemas, né, chamados de gargalos, né, vai aparecer o problema na máquina, na matéria-prima, porque o estoque é reduzido, e a produção é simplificada. O que ele requer? A participação das pessoas, sem as quais, né, se torna inviável, pela própria questão, né, da filosofia do sistema. Claro que a engenharia, né, do processo, do produto, né, pensar as coisas, planejar com antecedência, o Kaizen, a melhoria contínua, e o controle total da qualidade, inclusive com aquelas manutenções, né, preventivas, preditivas, a manutenção produtiva total. Tá? Então, em resumo, né, tá aí o que é, né, o que ele faz, o que requer o sistema Toyota de produção. Muito bem, gente. Ficaram com alguma dúvida, com alguma pergunta que queiram fazer antes do nosso intervalo? Quando o senhor fala produção simplificada, seria a redução dos custos ou da mercadoria? Redução da mercadoria seria redução do custo, né? Porque a ideia da empresa não é reduzir a mercadoria. Na verdade, a mercadoria é algo positivo para a empresa, né? Mas ela vai produzir só quando tiver o pedido, né? Então, a produção simplificada é reduzir o custo, né? Eliminar aquelas perdas, né, que simplificam o processo. Tá? É isso que significa a produção simplificada. Entendi. Tá? Legal, obrigado pela pergunta.
Caroline colocou que não tem perguntas, ficou tranquilo para ela. A Duda também não, a Adriana também não. Natanael colocou não. A aula foi bem explicativa, legal, Natanael. Ana Paula colocou ali no chat de boa. Muito bem, gente. Se vocês não tiverem, então, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente faz o nosso intervalo. O meu aqui são 20h32, então a gente volta ali daqui a 15 minutos. 20h47, tá? Após o intervalo, a gente faz a nossa chamada aqui ao vivo online, mesmo formato que vocês já conhecem. E depois da chamada, a gente tem nossos exercícios ali no Classroom, que vão até as 22 horas, tá? Se possível, a gente não desconectem, tá? Durante o intervalo, porque na volta a gente já faz a chamada. Então, se tiver algum problema para reconectar, né, talvez já tenha passado o seu nome na chamada, enfim, para evitar esses problemas, o ideal é vocês permanecerem, né, não saírem da conexão, se possível. Okay. Tá? Durante o intervalo, eu só fecho a câmera, né, e o microfone e abro na volta. Tá? Então, intervalinho aí para um lanche, né? Já já a gente volta. Até daqui a pouco, gente. Até.